Sejam bem-vindos a mais um debate do Conta Lá. Estamos a pensar Portugal em várias áreas de influência. Hoje vamos refletir sobre a inteligência artificial. Comigo tenho quem regula, quem vigia, quem informa e quem cria arte. Ao meu lado está a Raquel Brizida Castro, papel do regulador, vice-presidente da Anacom. Também tenho ao meu lado a Margarida Barreto, é artista aqui presente do Projeto Elétrico 28. Do outro lado, o jornalista, quem informa, João Pedro Pereira, do Jornal Público, que tem escrito muito sobre as questões da inteligência artificial. E também o Paulo Dimas, aquele que vigia do Centro da IA, responsável também, que tem feito muita reflexão sobre a utilização da inteligência artificial. Muito obrigado pela vossa presença. Espero que seja um debate frutífero e também eu diria que um início de conversa para todas estas questões. E, João, começo por ti, enfim, de forma quase corporativa, jornalista para jornalista, mas no público já escrevem e já usam IA, ferramentas no dia-a-dia. Podemos dizer que, em primeiro lugar, que gostaria que apresentasse um pouco a tua visão sobre de que forma é que a IA pode ser interessante, importante, impactante para o jornalismo em si, mas introduzindo aqui uma questão específica. Um dos grandes medos da sociedade hoje em dia são a desinformação, as deepfakes, ou seja, criações que muitas vezes disfarçadas como factos acabam por ser enganadoras. No caso do jornalismo, o jornalismo está preparado para estes novos desafios, está preparado para também ajudar a sociedade a interpretá-los? Em primeiro lugar, eu vou dizer que nós escrevemos sobre IA, não escrevemos com IA, okay, que é uma ressalva importante nisto e temos muito cuidado nisso. Dada a amplitude do desafio, dado o potencial impacto, é sempre difícil dizer que estamos preparados ou não estamos. Nós tivemos 25 anos de transformações trazidas por tecnologias de informação e foi muito evidente que, tanto no jornalismo como fora dele, não estávamos preparados para uma série de coisas, porque nem sequer as antevimos e, portanto, reagimos quando os problemas nos caíram em cima. No caso concreto da inteligência artificial, na área da informação, o que eu julgo que pode acontecer é um exacerbar do fenómeno que temos visto nos últimos anos, na última década e meia, digamos, de desinformação, de abundância de informação, nem toda de qualidade, e isso será algo com que não vai ser fácil lidar. Não foi quando era mais difícil criá-la, não foi quando criar um vídeo deepfake era uma coisa que exigia algumas competências técnicas, que exigia domínio de algum software. Portanto, por definição, agora vai ser muito mais complexo, vai ser muito mais difícil. O jornalismo tem aí o papel óbvio, que é o de informar com rigor, o de tentar ser um ponto de informação credível, mas num ambiente informacional que eu acho que vai ser muito mais caótico. Uhum. Sim. No caso quando eu referia que vocês utilizam IA, não é para a criação de texto, obviamente. Existem muitas ferramentas no dia-a-dia, enfim, que podem ser úteis para o jornalismo, enfim, processamento de dados muito, muito elevados, enfim, até de análise de documentos. É um aspecto que gostaria de ver contigo, a tua perspectiva, que é, a certa altura, a disseminação deste tipo de ferramentas e, no caso do público, vocês têm esse cuidado, mas diríamos que nem toda a gente poderá ter esse cuidado, se isso também poderá levar a uma perda de confiança do próprio leitor. Sim, até há estudos internacionais com estatísticas sobre isso, sobre o impacto na confiança do consumidor de informação quando sabe, ou quando suspeita, ou quando é informado ou não é informado, mas suspeita de que algo foi criado, que um determinado conteúdo jornalístico foi criado com ou com auxílio de inteligência artificial. As ferramentas de IA têm alguma utilidade no jornalismo, mas não acho que sejam onde estará o impacto grande da IA no jornalismo. Permitem ser um acelerador de alguns processos, análise de documentos, análise de alguns dados, tudo isso é verdadeiro. Mas o grande impacto, aquele com que vamos ter que lidar, vai ser o impacto da IA nos hábitos de consumo de informação, na forma como as pessoas pesquisam informação, na forma como as pessoas vão consumir informação, na credibilidade ou não que as pessoas atribuem àquilo que consomem.
portanto, o contexto à volta do jornalismo, o contexto de consumo, acho que vai ser onde a IA vai ter grande impacto. Nos processos propriamente ditos, é até ver uma ferramenta e não me parece que seja uma ferramenta nem perto de revolucionária. Paulo, lideras o Centro para a IA Responsável. Se puderes abreviar um pouco qual é a competência, enfim, deste projeto que lideras, mas introduzindo uma questão concreta. Enfim, o cidadão hoje em dia tem alguma ferramenta específica para se defender deste tipo de situações? Se, por exemplo, o cidadão está numa rede social ou num site não tão credível como ao público e vir um vídeo do Primeiro-Ministro a anunciar algo fora do normal, como é que o cidadão vai saber que isso é real ou não? Ou se vai depender sempre das Big Techs para lhe explicar? Ou seja, não sei se entramos também numa questão de literacia digital que também possa Sim, ser. absolutamente. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui convosco a debater estes temas. E sim, em relação ao centro, de uma forma muito breve, portanto, a nossa missão é o desenvolvimento de uma inteligência artificial que seja responsável e que tenha impacto na vida das pessoas positivo, portanto, uma inteligência artificial para o bem e ir desde a investigação fundamental em inteligência artificial, e juntamos uma rede de centros de investigação a transferir esse conhecimento e esse talento que temos cá em Portugal em produtos concretos com impacto na vida das pessoas, nos hospitais, nos hotéis, no retalho, enfim, em várias áreas. Respondendo à questão, portanto, nunca foi tão importante a marca da jornalística, diria eu. Qualquer conteúdo que nós consumamos hoje em dia online, e sabemos que as camadas mais jovens não veem televisão, não leem jornais, não ouvem rádio, portanto só consomem estes conteúdos através de redes sociais, é fundamental garantir a credibilidade desses conteúdos. E, portanto, a questão daquilo que se chama o content provenance, que é a origem do conteúdo, no fundo, o selo de qualidade do público, é absolutamente fundamental para nós podermos confiar naquilo que está a ser consumido. Eu, no outro dia, estava numa repartição de finanças para tratar de um assunto e estava uma senhora ao meu lado a ouvir um discurso do Primeiro-Ministro que não era do Primeiro-Ministro. Um discurso em que ele incentiva... A pergunta não foi combinada, mas... Exatamente. Não, é mesmo verdade. E eu estava arrepiado, porque eu estava a ouvir a voz do nosso Primeiro-Ministro a incentivar aquela pessoa a fazer determinados investimentos numa determinada área, porque isso era o futuro e ele era o Primeiro-Ministro de Portugal e estava a encorajar que isso acontecesse. E isto tudo acontece a uma velocidade incrível. Portanto, nós temos casos de, por exemplo, interferência eleitoral, da propagação de notícias falsas em redes sociais a uma velocidade incrível, em processos eleitorais, que põem pessoas a dizer coisas que nunca disseram, afirmações extremistas que polarizam a votação. E, portanto, nunca foi tão importante, como referias, a questão da literacia, mas também a ligação à marca. Eu acho que a única forma de nós confiarmos hoje em dia num conteúdo é termos a marca jornalística, porque é tão fácil fabricar conteúdos, ainda mais com as novas capacidades de geração de vídeo. O OpenAI lançou há 3 semanas o Sora 2, portanto, que aquilo é, enfim, eu tenho o meu Cameo no Sora 2, o Cameo já agora é a nossa representação em inteligência artificial, e se tivermos os nossos amigos também representados em inteligência artificial e os nossos filhos, arrepiante, podemos fingir que fizemos uma festa de anos sem nunca ter feito essa festa de anos. E, portanto, isso está extremamente acessível, associado à questão da clonagem de voz. Estamos perante uma realidade em que é fundamental garantir a fonte do conteúdo e, claro, toda a literacia para isso. Ou seja, as pessoas não poderão apenas acreditar na plataforma, isso nós sabemos, mas como é que podemos chegar a isto ao cidadão comum? Que o cidadão comum já usa muitas ferramentas que já são incluídas, por exemplo, nos telemóveis. Hoje em dia, praticamente todos já vêm com ferramentas de IA. Acham piada. Muita gente, eu diria que se calhar a grande maioria não saberá usar de forma inteligente ou de forma
adequada a estas ferramentas, mas efetivamente vai consumir esses conteúdos. Vai consumir esses conteúdos que são gerados de uma forma extremamente fácil. E, portanto, é essa realidade que temos de enfrentar hoje e como tudo está a acontecer muito rápido, é muito importante que ao nível do nosso sistema educativo, o Geoffrey Hinton, Prémio Nobel da Física, graças aos avanços que contribuiu para a inteligência artificial, ele inventou o principal algoritmo de aprendizagem profunda. Ele dizia que há cerca de um ano atrás que devíamos vacinar as nossas crianças, os nossos jovens nas escolas contra os conteúdos falsos. Então, qual era a ideia dele? Era injetar tantos conteúdos falsos nas redes sociais, gerados por inteligência artificial, para que os miúdos... Desconfiassem sempre. Começassem a desconfiar sempre, exatamente. Isto é tanto falso que, no fundo, era um processo de literacia que começaria numa idade nova e aquilo, enfim, para vermos o ponto em que estamos. Não é só enganar o algoritmo, é enganar também a inteligência artificial. Exatamente. E, portanto, fazer com que, por exemplo, existem determinados estándares que estão a ser desenvolvidos de marcas de água nos conteúdos. Certo. Portanto, acho que é muito importante e fala-se muito da questão regulatória. Já vamos lá. E vamos falar a seguir, lá está. Então, vamos falar a seguir, pronto, é um ponto muito Não, mas importante. Vamos ter a oportunidade para isso. Antes de entrar na questão regulatória com a Raquel, a Margarida, na questão artística, que também é relevante. Portanto, falámos aqui no jornalismo na questão da utilização consciente das redes ou destes conteúdos. E o criador, num mundo que praticamente perfeito, quase da criação artificial, no fundo sintética, será que as pessoas vão começar a valorizar cada vez mais a imperfeição humana ou vamos adormecer perante este tipo de criação? Eu acho que, bem, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e respondendo a essa questão, eu acho que antes de chegarmos a uma parte de adormecimento ou até de, se calhar, cansaço por parte daquilo que é gerado por artistas, sejam da AI, sejam os artistas tradicionais ou aqueles que juntam as duas coisas, eu acho que ainda vamos passar por uma fase muito complexa. As partes que foram aqui faladas, tanto da parte da jornalística, da informação, a má informação que pode ser passada através dos artistas também está presente. E esta parte que é falada aqui, que é muito importante, da responsabilidade do criador, tem que estar assente. Aquilo que eu sinto como criadora, a minha formação... Já uso IA no seu dia-a-dia? No meu dia-a-dia, sou designer de formação e comecei a implementar estas tecnologias como uma extensão, não como uma substituição, como uma extensão e como uma forma de dar visão ou voz a temas que, de outra forma, que usando ferramentas tradicionais, seriam muito mais complexas de fazer passar. Mas um dos cuidados que eu sempre tive, eu e muitos dos profissionais que já usam estas ferramentas no seu dia-a-dia e a nível profissional, é sermos transparentes com ferramentas que utilizamos, se são totalmente feitas com recurso a ferramentas de Gen AI, ou seja, da arte generativa, ou se são complementares. E eu acho que essa parte dessa transparência por parte dos criadores, sejam freelancers, sejam as agências, é extremamente importante para acabar por ir ao encontro dessa confiança por parte do público. E isso é fundamental, por exemplo, para as marcas. E nós devemos chegar a esse ponto, que é quando as pessoas começarem a fartar, porque já estamos a ser inundados, isto é um crescente, por todo lado são coisas feitas em IA, que é treinada com IA, começa a ficar tudo igual e as pessoas vão cada vez mais procurar coisas únicas. E as coisas únicas vêm do valor que as marcas vão conseguindo construir ao longo do tempo e aí está a parte humana. Ou seja, eu acho que para as marcas, para os criadores, é um tema muito complexo, ainda há muita gente que está perdida, mas eu acho que o caminho vai sempre desembocar no final, na parte humana acima de tudo, porque é isso que as pessoas vão querer procurar. Essa reflexão é interessante porque, de facto, nestes debates sobre IA,
falamos muito sobre as capacidades, as ameaças, mas depois parece-me que redundamos sempre nesta questão humana. E Raquel, obrigado também pela sua presença. Neste caso, a Anacom tem um papel gigante, digamos assim. Ainda não. Vai ter, tem um papel que vai desempenhar que é importante, que ficou responsabilizada pela regulação. Nós já temos um caminho feito com o AI Act no Parlamento Europeu, enfim, que já fez esse primeiro trilho. A regulação, no fundo, pode servir como uma espécie de escudo para os cidadãos, ou apenas um travão burocrático, no fundo, estas questões. E depois há uma questão muito específica, como adaptar a regulação a algo que está a desenvolver-se tão rapidamente. Portanto, há aqui vários desafios muito importantes. Não vou tocar, obviamente, na literacia, porque é outra coisa, mas na questão da regulação é também bastante relevante. Mas faz parte da regulação, a literacia, nomeadamente. Existe um artigo que já está em vigor do AI Act, precisamente o artigo 4º, que impõe obrigações de literacia e é um papel muito importante, quer do regulador, quer da própria Comissão Europeia, na emissão de guidelines para ajudar as empresas a prepararem-se exatamente para este fenómeno da IA. Em primeiro lugar, eu quero dizer, obviamente, que a inteligência artificial é fascinante. Permite-nos coisas extraordinárias, sem dúvida. E essa é a minha afirmação de princípio. Agora, o que nós não podemos deixar é, digamos que, vingar a narrativa segundo a qual a regulação vai estragar isto tudo. E eu acho que isto é uma narrativa que é complicada e nós temos de ter, efetivamente, consciência que, primeiro, a inteligência artificial implica, por exemplo, uma revolução constitucional, e eu aqui já falo também como constitucionalista, Exato. E tem um impacto brutal nos direitos fundamentais. E não é só nos direitos fundamentais relacionados com a propriedade intelectual, com liberdade de expressão, direito à informação, é também com direitos fundamentais como o direito à vida, o direito à segurança, o direito à saúde. E é isso que nós temos de ter consciência, porque, efetivamente, a inteligência artificial, se não houver uma regulação eficaz, atenção, eu não disse uma regulação excessiva, disse uma regulação eficaz, não haverá forma de salvaguardar estes direitos. E nós temos que ter esta consciência para percebermos que não podemos dizer que os direitos fundamentais têm que ser o preço a pagar pela inovação tecnológica. Eu já ouvi isto imensas vezes. E isto não é admissível, quer dizer, não é admissível que nós possamos imaginar um progresso tecnológico ou uma inovação tecnológica que tenha que ter como preço o respeito pelos direitos fundamentais. É exatamente o oposto. São os direitos fundamentais que legitimam o progresso tecnológico. O regulamento de inteligência artificial também é uma outra narrativa que implica excesso de regulação. Primeiro, regulação não é igual a burocracia. Okay? E muitas vezes, quando as pessoas dizem isso, e eu pergunto a seguir, por exemplo, ninguém me diz o exemplo. Um exemplo. É claro que é sempre possível simplificar, e isso, aliás, está numa iniciativa que é o Digital Omnibus, em alguns casos simplificar demais, mas é possível melhorar os procedimentos, eliminar eventuais sobreposições, nomeadamente que é possível existir, por exemplo, entre o RGPD, o DSA, o Regulamento de Serviços Digitais, Regulamento Geral de Proteção de Dados e o próprio Regulamento IA. A conjugação destes regulamentos vai ser muito importante na aplicação e da própria regulação da IA, e, portanto, não pode haver, efetivamente, sobreposição de competências e confusão. E, portanto, uma coisa é simplificar a regulação, outra coisa é falarmos em excesso de burocracia. E, quando se diz que o regulamento IA é um excesso de regulação, isso não é verdade. O legislador europeu fez uma opção, que é uma opção que não é valorativamente neutra. O regulamento IA, o AI Act, é um regulamento baseado no risco. Isto é, o que é que isso significa? Significa que o legislador enquadra os potenciais danos causados pela IA como riscos. O que significa que um produto é comercializado e posto no mercado sem qualquer intervenção ex ante do regulador em sentido estrito. Há um conjunto de presunções que funcionam, presunções de conformidade, nomeadamente os sistemas de elevado risco, presunções de conformidade, mas que não são verificadas ex ante. E isto é muito importante nós termos essa consciência. Portanto, temos que ter consciência exata, primeiro, não embarcar nessa narrativa de que o progresso tecnológico põe em causa
que é real, não é? Porque é que real deve no- avançar em vez que ela dos direitos existe, fundamentais? essa discussão existe porque, existe, por claro. exemplo, enfim, já assisti a debates nesse sentido. Ligação, por exemplo, à agricultura. Na questão da regulação, a Europa está a sentir dificuldades, os agricultores na União Europeia, porque existe uma excessiva legislação que impede que haja um maior um fator concorrencial com outros setores, nomeadamente os Estados Unidos ou a Ásia. Pronto, mas isso, ligando, obviamente são setores que não têm nada a ver, mas a questão, o receio que existe de uma regulação apenas exclusiva para a União Europeia, no caso em que vivemos, e que não exista esse tipo de regulação noutras paragens, das mesmas América e Ásia. E se isso não nos retirará fatores competitivos. Parece-me que isso também está ligado. Não sei qual é a sua perspectiva sobre isso. Quer dizer, isso é Eu não sei se o regulador isso é muito se abstrato. tem interesse nessa área. Não, é assim, neste momento, como sabe, a ANACOM não foi designada formalmente e a designação formal terá que ser feita pela proposta de lei de implementação do RIA e nessa proposta de lei serão, nomeadamente, também afetos determinados recursos financeiros e humanos, porque não pode haver regulação da IA sem haver competências, sem haver pessoas que saibam. Claro. E aqui, quando eu falo em competências, é algo, obviamente, nós, enquanto coordenador dos serviços digitais, já temos, digamos, alguma prática e alguma ligação a estes temas. Agora, é preciso contratar pessoas que conheçam cientistas de dados, de cibersegurança, proteção de dados. É preciso contratar um conjunto de pessoas e acredito que não é fácil ir ao mercado buscar. Isso é um grande problema. Não é só para as empresas, também é para o regulador. Isso é uma oportunidade. Falamos tanto em Isso empregos é que vão para o acabar regulador. e aqui é uma oportunidade. Não, pois, mas tem que haver uma formação de facto muito grande. Claro. Pronto. Mas isto para lhe explicar que, em alguns casos, pronto, e no caso da IA, se nós excetuarmos os sistemas de elevado risco, todos os outros sistemas estão sujeitos a regulação facultativa. Não sei se tinha noção disso. Não. São códigos de ética. Ora, a ética não é a mesma coisa que o direito. Portanto, não estamos a falar em obrigações vinculativas. As obrigações vinculativas são, por exemplo, no caso, estavam a falar das questões da transparência, as obrigações de transparência são efetivamente aplicáveis aos modelos IA de finalidade geral, os de inteligência generativa, a questão da marca d'água e tudo isso. Mas isso é, obviamente que existe essa obrigação, mas... Isso serve a alguma coisa, ter essas marcas de água, ou feito por IA? Tecnicamente, até ao final do ano, a União Europeia está a tentar agilizar, porque a questão aqui, a Comissão Europeia tem um papel muito importante em termos de regulação. O modelo é super complexo. Pois é. É muito complexo, porque tem o iBoard, tem o iOffice, depois tem os reguladores nacionais e a distribuição e o modelo é um modelo muito de governance, é muito complexo. Mas a questão é... O Código de Transparência aplicável aos modelos IA de finalidade geral ainda não está pronto. Okay? Está a ser feito e, portanto, neste momento existe um workshop, eles estão a trabalhar exatamente nessa questão da marca d'água. Eu confesso que não... Vou percebendo que, do ponto de vista técnico, não é assim uma coisa tão... Eu achei que era uma coisa... Para o jurista, isso deve ser fácil. Põe-se lá uma marca... Mas, pelos vistos, não é bem assim. E, portanto, depois, como tecnicamente é capaz... também, não é? Pois... Há aqui, ou seja, a regulação ainda não está completa, portanto, há aqui muita coisa que ainda está, quando eu falo regulação, falo no complexo jurídico aplicável, não é? Certo. Isso ainda está em produção e, portanto, há aqui um conjunto de questões que ainda estão a ser tratadas, digamos, ainda estão a ser objeto de regulação e que só aí é que poderão ter, digamos, é que poderá haver uma resposta, não é? Mas, obviamente que, e era outro aspecto que eu queria referir, porque embora exista, de facto, essa narrativa, na verdade é que o próprio AI Act prevê mecanismos de inovação, ou seja, mecanismos em que a própria regulação e a inovação tecnológica possam caminhar par a par, ou seja, que são a criação das sandboxes regulatórias. E eu acho que essa parte vai ser muito importante, que é, no fundo, nós criarmos ambientes de testes em que determinado tipo de sistemas possam ser testados, mas acompanhados pelo regulador. E isto pode ser muito importante porque, efetivamente, a confiança na IA que neste momento está em jogo. Ou seja, certo. O que eu acho é que nós estamos a viver um momento fundamental na regulação da IA e em que se há aqui um desvio em termos de regulação, em termos de equilíbrio de intervenção,
pode ter efeitos desastrosos também quanto à própria confiança na IA. E, portanto, se as pessoas começarem a desconfiar da inteligência artificial, isso agora, dificilmente essa confiança poderá ser restabelecida. Neste caso, eu desconfio que o Paulo terá algumas coisas a dizer sobre isto. Sim, pronto, relativamente à questão mais técnica da marca d'água, só para falar isso. Isso é uma questão criptográfica, é muito simples de aplicar. Não está a ser muito simples lá nas questão questões da Comissão Europeia. Isso tem de funcionar, enfim, não vale a pena obrigar a OpenAI ou a Google, ou enfim, estes big players, gerar essas marcas d'água e depois as redes sociais taparem. Portanto, se aquilo está no TikTok e ninguém vê, não serve nada. Portanto, tem de haver uma regulação combinada, não é? Em que haja uma obrigatoriedade das grandes distribuidoras destes conteúdos, das grandes redes sociais, no fundo, nas suas interfaces, assim como nós tínhamos aquela coisa super irritante, que acho que agora vai ser simplificada, do digital omnibus, que é dos cookies, não é? Não sei se aquela coisa super irritante que a gente tem de carregar no OK. Espero que não seja uma coisa assim, mas tem de haver regulação nesse sentido para que a pessoa, quando está a ver um conteúdo, confie nesse conteúdo, portanto, como um conteúdo que não foi gerado por inteligência artificial. Mas isto vai ser extremamente difícil de controlar. Digamos, as redes sociais movem-se por que se chama a economia da atenção, não é? Pelo engagement. Nós temos coisas arrepiantes que estão a ser feitas com chatbots usados por crianças. E saíram umas guidelines, houve um leak de informação nessa área das guidelines, neste caso da Meta, em que se dizia que, por exemplo, era aceitável um chatbot ter uma conversa sensual com uma criança de 9 anos, ok? Em que, em fundo, se falava com exemplos concretos de que, enfim, o corpo da criança, ela não devia ter vergonha do seu corpo, uma coisa absolutamente miserável que aconteceu este verão e que a Meta não teve a possibilidade de refutar, porque, de facto, enfim, essa informação saiu. Claro que eles depois corrigiram e disseram, não, isto vamos corrigir, foi uma questão interna, foi uma falha de governance de AI interna, mas estamos a assistir, de facto, a uma realidade onde... É uma revolução completamente. Porquê? Porque lá está, os incentivos aqui são os incentivos económicos da atenção, não é? Da atenção, de captar a atenção humana. E a inteligência artificial, agora fala-se muito de todo o spam de inteligência artificial, portanto, nós vamos, sei lá, aquelas redes sociais de produtos onde a maior parte dos conteúdos são todos gerados por IA, não é? E chama-se o AI slop, até já foi inventado um termo para isso, que é o AI slop, que é tão fácil de gerar um conteúdo por inteligência artificial que, pronto, há uma inundação desses conteúdos. E, portanto, é muito importante que, do ponto de vista de quem, assim como um canal de televisão não pode passar determinado tipo de conteúdos em antena para crianças, eu acho que as redes sociais também têm de ser reguladas nesse aspecto. Há agora uma iniciativa europeia no sentido de enfim, condicionar o acesso às redes sociais abaixo de 16 anos, salvo erro, não é? E, portanto, eu acho que isto tem de funcionar... Como é que vai verificar a idade das crianças? Pronto, é isso. E, portanto, isto tem de funcionar, a inteligência artificial, a par com os canais de distribuição, porque senão as marcas de água não surtem o seu efeito. Agora, em relação à questão da inovação versus regulação, uma das coisas que eu costumo também referir é que, ok, existem determinados princípios regulatórios que têm de ser seguidos, assim como na aviação. Assim, eu acho que quem é que aqui ia entrar num avião se ele não fosse regulado, não é? Quer dizer, acho que isso é óbvio que tem de haver, não é? Uma coisa que enfim, que pode levar a um diagnóstico errado de uma pessoa no hospital, acho que tem de ser regulada, não é? Uma coisa que pode levar a manipulação emocional em escala na força de trabalho, que é uma coisa que é proibida explicitamente pelo AI Act. Imaginem o que é nós passarmos a ter nas nossas empresas câmaras de vídeo que estão a monitorizar a atenção dos trabalhadores de uma empresa nas reuniões, não é? E ao fim do mês aquilo vem um relatório, olha, você nesta reunião teve um pouquinho... Tipo, e portanto, encontrar o seu colega que isto é possível fazer. E até houve uma startup que,
enfim, depois o vídeo foi tirado online, mas que foi viral, que era um vídeo, uma startup até foi apoiada pelo Y Combinator, que é o acelerador mais prestigiado do mundo de startups, aquilo foi muito humilhante para eles, que tinha exatamente um produto nessa área, que monitorizava a produtividade dos trabalhadores em linhas de montagem. Isto, se calhar, é possível na Ásia, se calhar é possível nos Estados Unidos, mas acho que da Europa ninguém quer isso. E já o RGPD não permitia. Precisamente. E, portanto, isso é por um lado. E, por outro lado, do ponto de vista de investigação, não há qualquer limitação. Qualquer centro de investigação que queira tentar trabalhar, por exemplo, na área do reconhecimento emocional, que é uma área sensível, que no AI Act é impedida, lá está, para fins em ambientes profissionais ou, por exemplo, educacionais. Por exemplo, na sala de aula também não podemos ter uma inteligência artificial a ver se os alunos estão com atenção. Isso está proibido. Mas já podemos ter, por exemplo, quando estamos a trabalhar com crianças no âmbito da educação especial, crianças autistas, já podemos desenvolver, e há trabalho de investigação a ser feito cá em Portugal, por exemplo, no UNESCD nessa área. E isso é completamente livre. Portanto, nós na Europa não temos qualquer travão à investigação neste tipo de tecnologias. Portanto, podemos estar a trabalhar. Pois, claro, quando vamos passar para o mercado, é como andar de avião, não é? Que assim, acho que ninguém quer estar no avião a pensar, espera lá que isto pode cair. Mas queria também ir ali ao João, sim, claro. Se me permite, eu acho que existem dois grandes desafios na relação da IA. Em primeiro lugar, é o direito à explicabilidade algorítmica, que é uma coisa que eu acho que ainda existe pouca sensibilidade para isso, mas que quando nós, de facto, quando a administração pública começar a utilizar algoritmos para definir a nossa situação tributária, as pessoas vão perceber a importância do direito à explicabilidade algorítmica. A outra questão tem a ver com o facto de nós termos os tais regulamentos, que são regulamentos digitais, que foram adotados cada um deles com um determinado objeto, mas se nós pensarmos o regulamento dos serviços digitais, o que é que faz? O regulamento dos serviços digitais determina que os serviços intermediários, ou seja, as plataformas, os serviços digitais, façam o controle dos conteúdos. Ou seja, portanto, isto para levar para a questão das redes sociais. E depois temos o AI Act, que são regulamentos diferentes. Qual é que é aqui a questão? Quando eu digo que a regulação está a ser construída, eu acho que é muito importante termos noção que a própria regulação evolui, não é? Portanto, existe aqui um princípio que tem que existir, que é o princípio da equivalência funcional. E eu vou-lhe dar um exemplo que, felizmente, que a Comissão Europeia está, obviamente, a pensar nessa inclusão, que é, por exemplo, nós quando usamos o ChatGPT, nós usamos o ChatGPT para fazer como motor de busca, basicamente. Sim. A questão é que o ChatGPT, tecnicamente, não é um motor de busca. Só que, a partir do momento em que ele é usado funcionalmente como motor de busca, ele tem que ser regulado exatamente como os motores de busca. E então o que é que a Comissão Europeia, muito recentemente, admitiu? Admitiu, ok, então, estes chatbots de IA que sejam incluídos nas plataformas e que sejam usados com uma determinada finalidade. Então, eles têm que ser sujeitos ao regulamento dos serviços digitais, portanto, têm que ser sujeitos exatamente às mesmas regras dos serviços digitais, nomeadamente, aquilo vou dizer um palavrão, que é as velozes, que é o Very Large Online Search Engine, ou seja, os motores de busca de grande dimensão. E, portanto, o incluir-se o ChatGPT na regulação dos serviços digitais é extremamente importante. E porquê? O regulamento dos serviços digitais tem uma lógica regulatória completamente diferente da lógica do regulamento de inteligência artificial. Porque o regulamento dos serviços digitais, o legislador fez opções claras, que é, no fundo, privilegiar determinados direitos fundamentais relativamente a outros. Pronto, aqui não há dúvida, as soluções estão aquilo que é. E, nomeadamente, desde julho, que o Regulamento de Serviços Digitais incorporou, enquanto aspecto vinculativo da sua aplicação, o Código de Combate à Desinformação. Isto é extremamente importante. Desde julho que o Código de Combate à Desinformação faz parte das obrigações do Regulamento dos Serviços Digitais. E, portanto, nós ao incluirmos e permitirmos, do ponto de vista regulatório, ir buscar os ChatGPT ou os outros chatbots de IA e qualificá-los como serviços digitais para efeitos de regulação, vamos ter, obviamente, do ponto de vista regulatório, ganhos muito importantes. Pelo menos uma mão, enfim, em cima daquilo. Portanto, esta lógica de aplicação transversal entre regulamentos de serviços digitais, AI Act e também o Regulamento Geral de Proteção de Dados, uma forma de aplicação transversal e eficaz, vai ser muito importante para garantirmos uma regulação adequada do contexto digital. De facto, a regulação tem que estar a par com a inovação, neste caso, mas queria ir ao João Pedro porque falou-se aqui na questão de criar uma legislação obrigando as plataformas ou criadores de conteúdos de IA, colocando, por exemplo, uma identidade gráfica.
há vários meios de comunicação social a nível mundial que já fizeram declarações públicas, enfim, colocaram manifestos dentro das suas publicações. Estou a lembrar, por exemplo, o New York Times já tem isso bem estabelecido e tem muito bem declararam muito com pormenor até a própria utilização da inteligência artificial em certos departamentos, como ferramentas, como referias há pouco. Essa transparência é suficiente? Qual é a perspectiva de um jornalista em relação a essas questões? Sendo que possivelmente já não podemos travar o vento com as mãos, não é? Portanto, é algo que é avassalador e que estará presente na sociedade. Qual é a tua leitura desta questão? Essa imagem de travar o vento com as mãos é uma boa imagem, porque, de facto, isto não se vai chegar aqui a uma solução em dizer o problema está resolvido, isto vai ser uma tensão constante. Eu vou prefaciar o que vou dizer, dizendo que concordo inteiramente com a ideia de que o desenvolvimento tecnológico não é um valor absoluto que se sobrepõe a todos os outros, e também sou muito cético quanto à conversa de quem faz o desenvolvimento tecnológico, de que isto vai ser maximalista no sentido de benefícios para a sociedade, porque, enfim, trará problemas. Depois há toda a questão da distribuição e redistribuição dos benefícios. Porque há aqui uma série de desafios. Eu não concordo de todo com a visão do não podemos regular, não podemos fazer nada, porque senão não desenvolvemos, não avançamos, não há progresso. Dito isto, sou genericamente cético em relação à eficácia da regulação. E sou cético por 2 ou 3 razões. Uma é porque os polos do desenvolvimento não estão aqui, nós regulamos como mercado que somos, é o grande poder da União Europeia dizer que somos um mercado muito grande, aquelas multinacionais têm que estar cá, têm que ter cá negócio, portanto vamos regular aqui, mas o desenvolvimento neste momento é feito nos Estados Unidos e na China. Um é um país particularmente avesso à regulação, tem outro espírito, e outro não é um país avesso à regulação, é um país mais avesso aos alguns direitos humanos, ou aos direitos humanos. Certo. Por isso, nós somos o regulador no meio disto, mas não teremos alcance para regular o desenvolvimento. Depois podemos regular alguma da aplicação e há coisas que me parecem possíveis de regular, como a questão das empresas, as câmaras apontadas para os trabalhadores para avaliar se estão atentos, não estão atentos, estão a ser produtivos, não estão a ser produtivos. Isso é uma coisa que me parece regulável. No mundo da informação, no mundo da informação online, se quisermos, naquele mundo que também já regulámos, as redes sociais, as grandes plataformas online, aí a regulação e todas as medidas que tentemos pôr para conter desinformação, para conter interferências eleitorais, enfim, é melhor do que nada, sem dúvida, mas não vai ser uma solução absoluta. Vamos ter sempre esta tensão, vamos ter sempre a tentar travar o vento com as mãos, vai haver, ou é um jogo do gato e do rato. Às vezes vai correr bem, às vezes vai correr mal, alguma regulação é melhor que nenhuma, porém eu acho que vamos ter aqui algum elemento de caos informacional. Não é só desinformação, não é só coisas falsas que circulam, as pessoas acreditam que o Primeiro-Ministro está a sugerir um investimento. É o contrário também. É a perda de confiança. Se nós passamos a desconfiar a um ponto em que desconfiamos de tudo, depois às tantas há um vídeo do Primeiro-Ministro, que é mesmo ele a dizer alguma coisa importante e ninguém acredita nisso, ou uma parte da população não acredita nisso. Isso é um problema. Boa parte da coesão da sociedade, enfim, precisa de um patamar mínimo de confiança uns nos outros, de confiança nas instituições. E eu creio que isso pode erudir facilmente com a abundância de, vamos lhe chamar, conteúdo, um verdadeiro, outro falso, mas depois torna-se difícil saber em qual acreditar. A questão das marcas de água, quer dizer, lá está, um vídeo no TikTok, aquele passa, marca de água, não tem marca de água, ninguém vai reparar. Eu não vejo um cenário em que não passaremos nos próximos anos, e já estamos a viver isso, na verdade, desde que as redes sociais se tornaram verdadeiramente grandes, já estamos a viver isso que há uma década, mas provavelmente vai acelerar. Eu não vejo um cenário em que não vamos ter aqui algum caos. Algum caos de informação. As tentativas de regulação são bem-vindas, mas, enfim, não serão extraordinariamente eficazes. A questão da importância da literacia, eu acho que temos de trabalhar um bocadinho a montante, não é? E aquela ideia da vacinação contra os conteúdos falsos e aquela senhora que estava a ver o vídeo do nosso Primeiro-Ministro, se calhar, não sei se estava preparada para esta realidade, não é? E, portanto, acho mas as pessoas hoje em dia têm essas ferramentas na mão, não é? Portanto, muitas pessoas estão vulneráveis ao consumo desse conteúdo porque não têm a tal literacia. Portanto, agora, isto é um trabalho que tem que ser feito a uma escala... Eu queria introduzir também na questão da Margarida, porque isso é num outro debate que nós também realizámos, falámos sobre isso, mas a questão humana...
e se é possível nós introduzirmos uma espécie de alma, enfim, de identidade humana nestas ferramentas. No caso, por exemplo, das artes performativas ou no caso da arte, da sua arte, que no fundo é ligada ao design, haverá elementos que a inteligência artificial nunca irá conseguir replicar? Isto às vezes é quase a mesma questão que se calhar colocarmos o design em si é arte, ou voltarmos à questão fundamental, o que é arte? Uma peça de design é uma peça de design, uma peça artística é uma peça artística. No entanto, há sempre esta intenção humana por trás, que ainda existe, e quando as coisas são pensadas e feitas, há um storytelling por trás, há uma história que quer ser contada, tem essa componente humana. Aquilo que nós assistimos em massa hoje em dia nas redes sociais, principalmente, não há tanto uma intenção de contar uma história, mas sim para pagar informações, sejam elas falsas, sejam elas verdadeiras, mas simplesmente pela questão de ter alcance, likes, etc. Se falarmos a nível profissional, é a mesma questão quando quem está atrás num estúdio a fazer um logotipo para um cliente ou uma imagem de marca, tudo isso envolve o trabalho humano. Para mim, volto a referir, que interpreto estas ferramentas como uma extensão, ou seja, enquanto for um ser humano a utilizá-las com a intenção correta, há sempre essa dita alma do ser humano por trás. Eu sei que isto é um tema que divide imensos artistas e imensos profissionais da área, porque é normal, muita gente teme que, muitos profissionais temem que possam vir a perder o seu trabalho porque veem a inteligência artificial como uma ameaça. Eu acho que já não há aqui muito tempo para estar a discutir isso, porque isto é o dia de hoje, as ferramentas estão aqui, 2026 vai ser para as pessoas estarem realmente a trabalhar com elas, mas tem que haver, eu concordo com tudo o que aqui foi falado a nível da legislação, da regulamentação, e principalmente da literacia, porque isto vai ao encontro da visão do futuro para estes profissionais, porque se não trabalharem com estas ferramentas, eles vão ser protelados por outros que sejam mais eficientes. Os profissionais em si também não podem ter este medo constante de que vão perder os seus trabalhos e que a inteligência artificial é num todo e um fim da sua essência como trabalhadores. Peguem nestas ferramentas também para pensar como podem ser uma solução para eles mesmos, como é que podem alavancar novas perspectivas e novas visões das coisas. E a parte, gostava também de tocar um bocadinho nesta parte da literacia, porque acho que é muito importante, e eu sei que está abrangida, ou pelo menos referenciada, no Regulamento Europeu, que é de começar a fazer uma educação mais cedo às crianças na parte das escolas primárias e secundárias. Não sei se nós temos tempo para estar à espera que essa regulamentação seja... E para acompanhar, porque isto é diário. Certo. Quem trabalha nestas áreas, as coisas saem diariamente. Isso é outro problema para os profissionais que trabalham com estas ferramentas, a nível de arte generativa, porque é fácil de se entrar no chamado rabbit hole, de tanta ferramenta a sair, qual é que eu vou escolher, qual é que é melhor. Depois cai-se no erro de que usamos ferramentas que não lemos, e eu sei que ninguém lê, porque eu ao início também o fazia, não lemos os termos e condições. Os termos e condições destas ferramentas mostram-nos onde são, ou deveriam mostrar, onde é que esses dados foram treinados. Se nós podemos utilizar aquelas ferramentas para o nosso uso profissional. Isso é extremamente importante. E antes de haver esta regulamentação, ou enquanto ela está a ser trabalhada a nível europeu, há um outro conceito que pode ser utilizado por cada um de nós nas nossas agências, no nosso trabalho, que é o chamado, os IP Cops. Não é que seja uma coisa legal com algum valor, de autoridade, mas é uma parte mais ética e funcional. Eu encaro como se fosse um RGPD, o GDPR, quando surgiu para as empresas, que nós tínhamos de ter sempre alguém, penso que ainda é assim, que está... Exatamente. Ou seja, vamos encarar nesta nova era, alguém que seja ou um diretor criativo, ou alguém do marketing, alguém que tenha um papel de acompanhar aquilo... Quase uma espécie de provedor.
Exatamente. Que guie, porque isto vai fazer com que surjam mais conversas nas próprias empresas e nos criadores, nos profissionais, e uma maior evolução. E eu acho que o caminho será por aí. Sim, a questão ética é muito relevante. Nós estamos a entrar numa fase final do debate. Eu lanço um desafio a todos vocês, e a começar pelos senhores, para depois terminarmos com as senhoras, que é, na vossa utilização normal destas ferramentas, qual é aquela regra de ouro que definem para vocês próprios? Estamos a falar na questão da literacia. Talvez uma regra de ouro poderá ser útil para quem nos está a ver. Paulo, como Sim, eu acho que é o pensamento crítico, não é? Nós temos de estar sempre atentos aos resultados que a inteligência artificial generativa gera e sempre questioná-los. E isso é algo que nós temos de trabalhar ao nível da educação, desenvolver este pensamento crítico. Existem estudos recentes que mostram que cada vez, obviamente, isto é óbvio que os trabalhos de casa começam a ser feitos, todos já estão a ser feitos todos por não é só trabalhos de casa, trabalhos de faculdade. No início, quando o ChatGPT saiu, aquilo foi interessante porque a utilização do ChatGPT caiu nas férias de coisa. Nas férias escolares. E então as pessoas, pronto, por causa dos trabalhos de casa, não é? Pronto. Só que no fundo, este paradigma, como é desenhado, da IA generativa, alucina, e o termo científico é mesmo alucinar, no sentido de gera conteúdos falsos, e temos de estar muito atentos a isso, a todos os níveis, ao nível da educação, mas também muito ao nível profissional. Eu estava a assistir a uma apresentação num advisory board de uma grande empresa e alguém estava a fazer uma apresentação sobre o futuro da mobilidade, que tinha sido toda gerada por inteligência artificial. Isso também é um fenómeno que está a acontecer agora, que é super divertido, que é as pessoas chegarem à reunião e dizerem assim, não, este relatório de 45 páginas foi todo gerado com o Gemini, Deep Research, isto aqui, olhem só como incrível. E depois nós vamos a ver o que é que lá está e dizia, por exemplo, que a Cruise, na área da mobilidade, que um fabricante de carros autónomos estava na vanguarda da inovação desta área, porque eles elogiam sempre tudo, não é? Eles dizem sempre tudo que é muito bom. E eu pensei, mas espera lá, a Cruise ele já acabou, porque eles atropelaram uma pessoa em São Francisco e esse projeto já nem existe. E eu, ok. Pronto, mas a pessoa levava como certo, porque eles também têm essa capacidade de nos convencer. Por acaso, posso partilhar também uma situação pessoal. Eu também sou bastante cético, mas, por exemplo, no outro dia, a tentar ajudar um filho meu num trabalho de escola, que era sobre o Príncipezinho, enfim, um livro que eu aconselho a toda a gente, e a certa altura, a inteligência artificial deu-me dados de uma personagem que não existia no Príncipezinho. E eu fiquei e perguntei-lhe mais coisas e ele foi criando em cima de uma alucinação. Sim, eu já agora, por acaso agora, fez-me lembrar uma história que aconteceu comigo, que eu estava a procurar exemplos para justificar o Amália, o LLM português. E então simulei uma sessão com um destes modelos, neste caso foi OpenAI, para me ajudar a preparar para um teste de história sobre os descobrimentos. E ele, a certa altura, dizia que um dos reis mais importantes nos descobrimentos tinha sido o infante Dom Henrique. Rei. Portanto, enfim, estava tudo dito. A ideia era sempre porque é que nós temos de ser soberanos em relação à nossa cultura, à nossa língua, e daí a importância de também termos projetos como o Amália, que é um projeto que eu acho que é muito interessante do ponto de vista do impacto que vai ter no futuro. Pelo facto de também fornecer dados e aprender, no fundo... Sim, pelo menos está ali uma coisa que nós vamos poder criticar e dizer assim, olha, isto está errado, corrijam, ok? Portanto, ao contrário da OpenAI e de todos os outros big players, que nós não vamos lá dizer que o infante do Henrique não foi um rei, não é? João Pedro, ferramenta, enfim, uma regra de ouro que use na forma como usa as redes. Depois a questão da inteligência artificial. O pensamento crítico é a regra de ouro. O pensamento crítico, ok. Mas eu vou dar outra, se calhar, um bocadinho mais atrás. Não é uma regra muito prática, mas é essencialmente não ser tomado pelo fascínio. Eu acho que é muito... E acho que nos aconteceu a todos, aconteceu em geral. Nós vimos máquinas que, de repente, produziram o tipo de conteúdo, produziam texto,
que nós associamos a inteligência, nós somos seres muito comunicativos, nós estamos aqui todos a comunicar e de repente vemos uma máquina a comunicar da mesma forma, de uma forma semelhante a um humano e pensamos, esta máquina é muito inteligente. Para esta máquina comunicar assim tem que ter muita inteligência por trás, tem eventualmente ter uma inteligência quase humana. E explorando a máquina, explorando um chatbot, explorando o ChatGPT, por exemplo, nota-se que não é assim. Se explorarmos, se usarmos o ChatGPT como motor de busca avançado para fazer deep research, por exemplo, e sobre temas que dominamos, vemos que ele muito facilmente alucina. E, portanto, se alucina nesses, alucina nos outros. A questão é que nos outros nós não identificamos. E por isso, acho que a regra de ouro, que é essencialmente muito próxima do pensamento crítico, é não estar fascinado com a máquina. Não achar que a máquina é, de facto, mais inteligente do que é, perceber que está ali uma ferramenta útil, com uma capacidade de agregar informação e de debitar informação grande, mas a inteligência que está por trás não é uma inteligência análoga à humana. Isso nota-se, é palpável. Eu já fiz este exercício várias vezes, já tentei pedir a chatbots que tivessem ideias, rasgos. Estive ali a puxar por eles. Não dá, não chegam lá. Vai tudo muito pela mediania. E acho que se nós perdermos, e isto é válido para a tecnologia em geral, não é só para a inteligência artificial, se perdermos o deslumbramento e o fascínio com a tecnologia, acho que temos uma relação muito mais saudável e muito mais... E as ferramentas tornam-se muito mais úteis e muito mais seguras, se não acharmos que está ali algo por trás que é fascinante e mágico. É fascinante, não deixa de ser, mas temos de ter alguma retrair-nos um bocadinho, no fundo. Margarida, sem ser o pensamento crítico, qual é a regra de ouro? Pois, assim é complicado, porque eu faço muito essa É uma coisa prática, é uma coisa prática. Bem, eu uso, aquilo que eu uso mais a inteligência artificial, além de ser para obviamente como todos nós, que é as tarefas repetitivas, eu utilizo-a muito para dar voz a causas e a coisas que são mais vulneráveis e que com a falta de literacia sobre a AI ainda podem ficar mais vulneráveis ainda porque ficam à margem do que se vai começar a passar cada vez mais. Então o que eu tento fazer é sempre utilizar a AI para treinar modelos para serem ainda mais diversificados, falar aqui um bocadinho também dos direitos das mulheres através da IA e explorar campanhas de awareness, sempre com a parte de, através destas ferramentas, conseguir usá-las para uma atração positiva de coisas que têm muito mais voz agora, porque é muito mais fácil trabalhar e espalhar mensagens com estas ferramentas. Então a minha dica, se calhar, também para as pessoas olharem para estas ferramentas e verem como é que conseguem pegar naqueles projetos que se calhar tinham e que não tinham tempo para, e começarem a treinar e a brincar um bocadinho e se calhar também conseguem fazer coisas positivas com a inteligência artificial. Muito bem. A certa altura do nosso debate lembrei-me de por aquilo que o Paulo falou, enfim, destes adventos muitas vezes tecnológicos que fascinam o mundo, parece que vão mudar o mundo todo, senti o mesmo em relação às redes sociais, a nível político. Um dos primeiros políticos que usaram a nível mundial as redes sociais de uma forma positiva terá sido Barack Obama, não é? Que usou muito as redes sociais para uma campanha política, e hoje em dia vemos um presidente dos Estados Unidos a dispersar vídeos falsos, informação falsa através precisamente das redes sociais. Estas situações são, de facto, desafiadoras, nomeadamente para o regulador. Nós não temos muito tempo agora, estamos mesmo a terminar, mas com este enquadramento, na sua perspectiva, que regra de ouro é que define, que usa para si e que seria relevante para quem nos está a ouvir na utilização destas ferramentas? Oh, Filipe, desculpe, pensamento crítico. Não consigo, de facto, porque acho que, em primeiro lugar, é isso que eu faço naquilo que uso. Portanto, eu uso muito a IA para fazer pesquisa de acórdãos e de artigos, mas depois vou lá, leio os artigos. Portanto, acho que é muito importante, porque, de facto, ela ajuda-nos e permite-nos poupar imenso tempo com pesquisas. Mas é preciso ir lá confirmar. E como professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, também lhe digo que, ultimamente, a forma e o valor que nós damos aos trabalhos escritos e às teses de doutoramento e às teses de mestrado é um valor que acaba por ser sempre relativizado por uma prova oral, ou seja, certo. E cada vez mais é preciso repensar isso também no ensino universitário, porque hoje em dia é na prova oral que se vê efetivamente quais são as competências do aluno e, portanto,
Aos professores universitários eu digo pensamento crítico. E resumindo muito bem o nosso debate, muito obrigado pela vossa participação. De facto, a discussão nunca termina. Eu acho que, digamos que estamos a iniciar essa discussão mais concreta, no fundo, depois do deslumbre, ainda que estejamos ainda numa fase de deslumbre. Muito obrigado a todos. E pensamento crítico é aquilo que vamos ter sempre aqui no Conta Lá. Muito obrigado.